Boa noite, pessoal. Tenho a honra, né, de receber hoje aqui, nesse encontro literário. Estou fazendo. É um projeto que estou desempenhando pela editora Filarte, e eu tenho a honra de receber hoje a escritora Franci Rocha. E eu já vou deixar, né, o espaço para ela falar sobre a sua carreira, né, sobre seus livros já publicados, e ela se apresentar. Boa noite, estão me ouvindo direitinho, né? Eu sou Franci Rocha, sou natural do estado do Maranhão, mas fui criada no estado do Pará, e tudo que eu tenho de referência é aqui do norte, apesar de ter ainda familiares para lá. Toda a minha vida eu sempre estive envolvida com os livros, com a literatura como leitora. Mas eu tinha aquela questão de escrever, né? Então eu sempre escrevia nas famosas agendas, né? Eu escrevia muito lá, mas eu não tinha, como posso dizer, a intenção de publicação. Eu achava que era só ali uma liberação do pensamento, escrevia de maneira muito livre, né? E, assim, disfarcei depois de muitos anos, acabei perdendo muita coisa, né? Ficou pelo caminho. Mas, independente disso, eu não me sentia escritora, né? Eu não achava que que eu tivesse essa isso comigo. Eu imaginava que eram outras coisas que definiam uma escritora, alguém que realmente estivesse, ele era como uma profissão. E depois de muito, muito, muito tempo, eu já comecei a me dedicar a escrever, já na época dos blogs, lá em 2010, 2011. Eu tinha um blog em que eu escrevia, mas aí eu já publicava no blog, já não tinha mais as agendas, agora nos blogs, e lá eu escrevia, eu tinha uma audiência internacional até relativamente grande, eu era muito mais lida fora do Brasil do que no Brasil. É até engraçado isso, né? Mas eu continuei um tempo, aí parei, né? Enfim, aí me tornei mãe. Hoje a minha filha tem 12 anos. Mas, assim, a partir de 2022 para cá, eu voltei, eu resgatei essa minha afinidade já com a escrita. E a partir dali eu comecei a fazer um trabalho de imagem, de me mostrar, de me sentir, de me posicionar como escritora. Então, de 2022 para cá, eu já tenho 2 livros publicados. Um é artesanal, eu faço ele do início ao fim. Tenho um que eu faço por publicação, um que se chama Sob Demanda, né? Que contraditoriamente ao que eu achava que eu não gostava, que era a poesia, foi um livro de poesia que eu escrevi. E aí eu comecei já um percurso, né, de fazer parte de algumas antologias, coletâneas, inclusive este ano 2024 eu fui publicada numa coletânea internacional, que é do mundo, e tem a edição em português e a edição em inglês. A edição em português foi publicada, inclusive, em Londres, na Inglaterra. Foi publicada em 18 de julho. E a edição em inglês está sendo publicada agora nesses dias. Estão organizando ali, fazendo todos os trâmites. Né? Então, assim, é um passo importante que eu até brinco com a amiga, só estou circulando nos melhores salões do Reino Unido. Então, assim, é um percurso que eu não achava que eu chegaria, né? Então, eu olho assim, nossa, o quanto eu conquistei. E eu até fiz um texto que eu estou participando também de uma outra antologia, e ali a pessoa pediu para a gente, em forma de memorial, contar a nossa história, né? E aí eu falo lá no texto, até um spoiler, que
eu já hoje, no auge dos meus 44 anos, eu realizei muito mais nos últimos 2 anos que nos últimos 42, porque é o período que eu não me entendia com toda essa potência, com toda essa predileção, né? Mas é muito bom, porque eu já fui convidada para ser professora, hoje na Filarte, estou quase finalizando para fazer o lançamento da antologia Para Elas, que é uma antologia somente para mulheres, exclusiva. Então, assim, foi muito interessante lidar com todos esses textos, ler, entender, ver que é um universo bem diversificado, mas é muito bom. E fora isso, faz muita coisa, né? Eu também faço parte de um coletivo que é de valorização das mulheres que escrevem, que é o Mulherio das Letras, é um movimento nacional que também já até está se internacionalizando, ele já tem alguns coletivos em Portugal, e no Brasil ele é bem gigante, né? Estamos com quase 8 mil mulheres reunidas em um grupo de Facebook, então são essencialmente mulheres, então a gente ali conversa sobre o que nós escrevemos, ficamos sabendo, promovemos alguns eventos e temos o evento principal, que é o Encontro Nacional, que neste ano de 2024 foi aqui em Belém do Pará, organizado por mim. Candidatamos no ano passado à cidade e a cidade ganhou, porque é o que acontece, né? No encontro anual, as cidades que querem sediar fazem a candidatura e ocorre a votação. E a partir dali a gente parte para a organização do encontro. Então, eu estou envolvida nesses meios, principalmente na produção literária de mulheres, né? Então, eu digo que não é que eu não goste, que eu não valorize a literatura produzida por qualquer pessoa, pelos homens, enfim. Mas eu dou mais visibilidade, busco dar mais atenção para a literatura produzida por mulheres, porque naturalmente nós já somos invisibilizadas. Então, a gente tem que buscar esse espaço. E eu digo que esse é o meu espaço de luta, de militância, enfim, chame como for mais adequado, mas eu entendo que existe um processo histórico que a gente precisa reparar, que a gente precisa equiparar essas mulheres, e esse é o processo que eu vivo aqui. Fez lembrar quando você falou que não se via como escritora, também o meu começo, né? Talvez esse seja o começo de muitas pessoas que não se veem, né? Depois é que começam a mostrar sua escrita para algum amigo, né? Aí começa a ter feedbacks positivos, aí começa a acreditar em si mesmo, né? Sendo que eu acho que a gente deve acreditar na gente mesmo por a gente, né? Também não depender tanto da opinião dos outros, né? Mas esse feedback positivo dos outros sempre, com certeza, dá, né, aumenta, né, até a nossa vontade de continuar, de buscar se aprimorar na escrita. E eu queria saber também, quero fazer algumas perguntas, né? Saber qual a sua referência, um autor, né, que você tenha como referência principal para sua escrita. Referência é interessante, né? Quando a gente vai para esse lado assim, as inspirações que a gente tem, né? A gente olha, os primeiros nomes são os dos homens, né? E aí a gente fica, poxa, cadê as mulheres, né? Por que elas não estão ali nesse espaço, né? Assim, eu tenho muito carinho pelo Machado de Assis, óbvio, né? Não tem como não ter. Essa de Queiroz, Fernando Pessoa, adoro as poesias dele, mas são extremamente longas, mas assim, são muito profundas. Tem uma que eu até declamo, que eu acho que eu já peguei até uma dramaticidade para fazer, porque é interessante as interrogações que ele faz, que é a metafísica bastante em não pensar em nada. Eu acho assim, bem interessante isso.
Mas, vindo para as nossas raízes, né, eu tenho, na minha época ali de adolescente, né, que eu já estava me entendendo por gente, e a minha principal referência é Cecília Meirelles. Eu lembro que eu li uma poesia dela, assim, minúscula, uma estrofe, e aquilo ressoa para mim até hoje. Eu digo que é uma das que mais me define, que é Inscrição na Areia. Isso para mim foi muito importante, né? A Lígia Fagundes Telles, eu faço parte de uma academia de letras, que é a Academia de Letras de Ananindeua, uma cidade vizinha aqui de Belém, e a Lígia Fagundes Telles é patronesse da minha cadeira. Então eu tenho ela como, quando eu me tornei, né, imortal, que aí, inclusive nesse texto da coletânea internacional, eu falo sobre ela, sobre essa descoberta que eu tive de que quando a gente se torna imortal de uma academia, nós nos tornamos também como se fosse uma pessoa que vai proteger e levar o nome da sua patronessa e do seu patrono, né? E no caso dela, eu tive que entender o percurso literário dela para eu pensar, caramba, a gente tem muita coisa ali parecida desse posicionamento dela enquanto mulher, ela que era advogada, jurista, ela lutou muito por esse espaço, a gente sabe que em todos os lugares nós temos a misoginia, mas dentro do direito é muito mais, e ela foi essa força, ela foi essa resiliência ali para gente, e foi muito interessante conhecer essa história dela que eu não conhecia, mas eu tenho como uma grande referência um livro dela que é o Ciranda de Pedra. É muito interessante porque ficou muito gravado ali. Então, essas referências eu tenho de leitura. E aí eu me peguei pensando um dia assim, nossa, eu acabo pensando muito mais rápido em escritores homens, né, do que nas escritoras. E aí eu fico pensando por que, né, a gente não consegue ter essas grandes referências. E aí, algumas pessoas vêm dizer assim para mim, nossa, você parece fulana de tal. Eu digo, como assim? Ah, porque o teu pensamento é parecido com o da Simone de Beauvoir. Eu digo, Jesus, eu não conheço a Simone de Beauvoir. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me achar parecida com ela? Mas eu acredito que vem desse processo aí que nós, mulheres, precisamos ter no sentido de posicionamento enquanto personalidade da literatura, e principalmente como mulher também, né? Então, são essas as minhas influências, as minhas inspirações. Eu procuro sempre buscar a história daquele autor, daquela autora, porque eu entendo que, por mais que a gente escreva dentro de um gênero literário, mas a gente tem nossas influências pessoais de visão de mundo, de como eu percebo alguma coisa. Então, o olhar do autor, da autora, está ali. Então, se eu tenho uma visão mais libertária, a minha escrita vai ser libertária. Se eu tenho uma visão um pouco mais pessimista, mais entristecida, a minha literatura vai refletir também. Então, eu procuro conhecer, saber a história daquela pessoa. Eu lembro que a época de colégio tem uma biblioteca pública aqui em Belém, que hoje se tornou Fundação Cultural, que é o Centur, onde a gente era o nosso Google da época, né? A gente ia lá fazer nossas pesquisas da escola e tirava xerox, ou a gente anotava tudo. Mas lá tem uma seção chamada Circulante, onde a gente pode pegar livros emprestados, né? Aí, quando eu descobri isso, nossa, foi meu paraíso. Porque eu ia lá, pegava 2, 3 livros e lia durante a noite. E eu lembro que tem um caso engraçado com o livro do Arthur de Queiroz, que é Os Maias. Eu peguei uma edição super antiga, gigante, dessa grossura, deste tamanho. Eram 2 volumes. Gente, aí eu ficava muito irritada com isso. Imagina, eu brigando com o Arthur de Queiroz de noite, né? E aí eu tinha que ler com o dicionário do lado. Porque ele falava assim, porque o fulano entrou na sala com aquela cortina de veludo escarlate, mas que de acho que é escarlate, gente. Aí eu ia lá no dicionário vermelho, custa dizer que é vermelho. E aí eu ficava brigando, eu digo que eu brigava, né? Eu digo, custa simplificar, gente, metade dava para reduzir em um livro, né?
mas claro que era a estética dele, tem uma questão de época, enfim. Mas é interessante, né? Porque são movimentos que a gente vai tendo diferentes, e eu tenho esses, né, também como referência. Eu li vários livros dele, assim, mas as minhas maiores referências acabam sendo os homens. Então, hoje eu estou tentando reverter esse quadro e lendo mais mulheres, buscando essa referência também de construção, porque eu digo que nós somos também construtoras de saber, de filosofia. Então, onde é que nós estamos? Nós precisamos ler para conhecer a literatura de outras mulheres. Você tem o. Eu estava vendo, né, o seu mais recente lançamento, é o Penso Tanto, Tanto que Canso. Eu fiquei curiosa para saber o porquê do título, não é? Você falou que a sua escrita reflete, né, o que você vive, tem a questão da militância, né? Isso está aí. Aí eu queria saber o porquê do título. O Penso Tanto, Tanto que Cansa, ele não veio do contexto de militância, né? Ele veio do contexto de uma crise de ansiedade. E aí, o que acontece? Eu tenho, isso é uma coisa que eu estou lidando, que eu controlo, enfim. E aí, que para mim, a crise de ansiedade, ela é com aceleração de pensamento. Então, assim, milhões de pensamentos ao mesmo tempo, é uma coisa assim, enlouquecedora, e eu sofri muito com isso. E quando foi no ano passado, no início desse ano, eu estava nesse momento, aí eu parei e pensei assim, não, isso não vai me vencer. E eu vou vencer isso. E aí eu peguei um caderno e comecei a escrever tudo que eu estava pensando. E fui escrevendo. Quando eu vi, aí eu fui ler aquilo, né? E digo, olha, que interessante esses pensamentos. E aí eu reuni, peguei, espera que eu vou já. E assim, no meio do processo, né? Eu fui, comecei a digitar no computador, formatei, diagramei, tudo. E eu até brinco, inclusive, foi a Mônica Florinda que fez o meu preparo. E ela ficou assim, ela falou assim, uau, Fran, em 12 horas, e basicamente em 12 horas eu fiz um livro. Entre escrever, diagramar e fazer capa. O livro estava pronto em doze horas. Aí eu fiquei pensando, não, eu vou fazer ele artesanal. Eu quero ele artesanal. Aí eu fiz ele, primeiro ele foi assim, menorzinho, mais compacto, né? E aí, isso foi, eu lancei ele em fevereiro desse ano, no encontro, num sarau que nós fizemos, do Mundial das Letras de Belém. E quando foi em agosto desse ano, tem uma grande feira de livro, que é a Feira, Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que é uma feira muito tradicional aqui de Belém, que já está aconteceu a 27ª edição esse ano. E aí eu fui convidada para participar como participante de uma mesa sobre o protagonismo feminino na literatura, e perguntaram, você tem um livro para lançar? Aí eu fiquei assim, aí eu olhei, eu digo, olha, dá para fazer que é artesanal, né? Aí eu falei assim, tenho. Aí foi aí que eu ampliei ele aqui, já fiz ele maior, e ele é ilustrado, eu fiz ele com ilustração, tem aqui algumas fotos que eu peguei e transformei, essa aqui foi uma criação, a minha. Então ele tem isso aqui, Lindo, né, com bem algumas. lindo. As ilustrações lindas. São E lindas. assim, ele foi altamente. Isso aqui é uma foto que eu fiz para virar um desenho, né? Uma foto mesmo que eu tirei com uma florzinha aqui, uma rosa. E aí eu lembro que aí eu fiz, né? Ele é costurado, né? Aqui ele tem uma costura aqui, tal, a mão, porque eu disse que ele foi todo um processo terapêutico, né? Então eu imprimo aqui na minha impressora, eu faço, eu refiro, costuro,
né? E ele é uma produção completamente minha, do início ao fim. E o contexto dele foi esse, né? E assim, a capa, o título, né? Eu lembro que no dia que eu estava lá no ponto do autor, que é o espaço dos lançamentos do livro dentro dessa feira, o formato dela e a dimensão dela é basicamente como de uma Bienal do Rio, que é muito grande, tanto que ela dura mais de uma semana, são várias, é uma programação muito gigante, né? E aí, eu lembro que eu estava lá sentada na exposição ali, porque é 1 hora para cada autor, né? E aí eu vi que várias pessoas passavam e ficavam olhando, né? Curiosas. E aí veio uma moça, peraí, nossa, eu achei tão interessante o nome, por que esse nome? E chama a atenção das pessoas. E eu acabei vendendo alguns livros naquele dia, justamente por essa curiosidade. A pessoa vinha e olhava assim, nossa, mas essa tua capa, que tem interessante título. Fiquei curiosa. E eu disse, que bom, né? Então, eu quis, eu tenho uma questão, Erlane, com a construção do livro, que eu digo que ele não é só o texto que a gente escreve, né? Porque eu também sou produtora editorial, então eu produzo livros. Eu já tenho alguns livros aí que eu já produzi de pessoas próximas, que eu fiz toda a produção editorial, tanto da seleção de textos, da organização, quanto de projetos de capa, de tudo. E eu digo que o livro, para ele chegar aqui, né, dessa forma, ele tem que ter um pouco de cada coisa, para que todo o contexto da história ele esteja em cada ponto, né? Então, eu fiz vários detalhes aqui, com as ilustrações, tem fotos que são das minhas plantas aqui, do meu jardim, e eu gosto muito de fotografar a natureza, então assim, eu pego uma foto da natureza e coloco, e aí eu estilizo para ficar uma coisa mais de desenho, e porque eu digo que faz parte daquele contexto. Aí a capa também vai para o mesmo processo. Então, eu tenho muito esse olhar, esse cuidado. E eu te digo muito sinceramente, me incomoda demais quando eu procuro um livro para comprar e eu vejo aquela capa assim, cor sólida, com aquelas letras garrafais. Eu digo, gente, o que isso quer dizer? Eu não consigo sentir nada ali, né? É igual aqueles livros antigos que são que é de capa dura, né? Com as coisas assim de dourado, né? Eu digo, estranho, né? Assim, que não diz nada com data, não sabe nem o que é aquele livro, né? Então, o Penso Tanto Tanto que Canso, ele tem esse contexto, que é da questão da saúde mental, que é onde eu busco esse equilíbrio, mas a partir dali eu digo, não, isso não vai me destruir, né? Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Lógico que eu não estou aqui fazendo apologia às pessoas não fazerem tratamento. Eu estou dizendo que a gente precisa também entender como funciona com a gente. Então, para mim, é muito desnorteante esse excesso de pensamento. Às vezes eu fico assim, peraí, calma. Às vezes eu falo para mim, calma, deixa eu raciocinar, porque eu preciso entender o que está acontecendo ali, porque é muita coisa, é uma enxurrada. Eu fico assim, calma, peraí, mas o que é que eu tenho que fazer agora, né? Então, para que eu possa ter um direcionamento de onde eu vou. Então, assim, escrever para mim, muitas vezes, é esse escape. Por exemplo, eu encontro muito nos meus cadernos. Às vezes eu pego um caderno, alguma coisa assim, mas que negócio é isso que está escrito? Quem escreveu? Depois eu vejo que fui eu. Ou seja, nem eu lembro que eu escrevi alguma coisa. Eu digo, mas onde é que isso faz sentido? Aí eu fico, aí eu digo, olha que interessante isso aqui, eu não lembrava disso. Então eu fui remexer ontem procurando um papel, aí eu paguei e olhei, olha, não sabia que tinha escrito essa poesia. Ou seja, tá uma folha de caderno arrancada, estava lá, no meio de outros papéis. Então, assim, eu vou achando depois. Então, uma vez eu pensei assim, imagina o
quantos livros eu teria publicado se eu não tivesse jogado fora as minhas agendas. Eu teria muitos livros, porque eu escrevia muito, eu passava a noite escrevendo. Eu nunca tinha um compromisso marcado. Eu tinha era muitas coisas escritas ali e falava e eu refletia assim, nossa, aconteceu alguma coisa comigo, eu, poxa, porque isso. E é assim, como se eu fosse, assim, analisando o que aconteceu e trazendo um pensamento, uma solução, enfim. Tem aquela inspiração da madrugada. Muitas vezes me pego 1 hora, 2 horas da manhã. Aí vem uma ideia. Ainda bem que geralmente o celular tá do lado, aí já pega o bloco de notas e copia, né? Mas realmente a escrita é esse refúgio, né? Muitas vezes a gente tá desanimado, né? Acontece, né? Pode acontecer, claro. Então a gente desabafa, né? Não tem alguém, mas você pode pegar, né? Qualquer pessoa, né? Pode pegar e desabafar seus sentimentos, né? Escrevendo, né? Algo muito bem terapêutico. E queria aproveitar, Franci, para pedir, né, para você recitar alguma de suas escritas, pode ser desse lançamento atual ou do outro. Vou pegar aqui do Pense Tanto. O meu outro livro, ele não tem, eu não tenho ele aqui, mas é interessante. Então, e é engraçado que nesse encontro que aconteceu aqui em setembro, teve uma moça que comprou o meu livro e ela leu no hotel. Ela é de Natal. Aí, no sábado, ela veio e falou assim, Franci, vem cá, quero falar contigo. Aí lá eu terminei de ler teu livro. Foi, a Lucia aí, eu adorei. Aí ela falou assim, nossa, tem uma poesia lá que você fez que eu lembrei da minha adolescência, que era exatamente assim que eu me sentia, que foi essa aqui. A vida é intensa e profunda. Acho que estou no fundo do poço, por isso ninguém me vê. Aí ela falou assim, nossa, era assim que eu me sentia na minha adolescência. Parece assim que quanto mais eu queria ser vista, menos me enxergava. E eu vou. Olha, aqui eu não tenho uma. Eu vou ler a que deu origem ao título do livro, que assim, eu não quero mais sentir. Eu sinto muito. Penso tanto que canso. Não basta o desejo de voar, precisamos de alguém para ensinar. E quando eu fui fazer a organização, eu li um título, né? Eu lembro que eu cheguei num título que eu fui pesquisar, que é um conceito da psicologia de eu não posso pegar e usurpar e tudo. Aí eu achei esse dentro do próprio texto, digo, esse aqui que vai ser. Tem esse aqui que é interessante, que eu mexo com a filosofia. Os sonhos são reais ou literais? Diante da janela do meu quarto, olhava a parede cinza da casa ao lado. Senti a batida forte do meu coração, parecia que ia furar o peito. Olhei para ele e vi um pedaço forçando a saída. Pensava ser o coração inteiro, mas era apenas um pedaço. Segurei aquele pedaço para não perder. Imediatamente falei: se esse pedaço sair, nunca mais poderei costurar de volta. Ao acordar, pensando sobre isso, lembrei da teoria do barco de Teseu, da mitologia grega. Cada vez que o barco passa por manutenção, a madeira é trocada. Com o passar do tempo, não há mais madeira original da fabricação do barco. Então, o barco continua sendo o barco de Teseu ou é outro barco, ou é outro. Todas as vezes que nosso coração é partido, precisamos colar os pedaços. Mas para realizar isso, precisamos dar a Deus a muitos sentimentos. Passamos a ver a vida de modo diferente. Não nos sentimos mais os mesmos. Então, o coração ainda é o mesmo ou é um novo coração? Ele já passou por tantas reconstruções que não o reconhecemos mais. Eu...
Então, Bem são profundo. são nesses, dessa forma assim que eu coloco, tem o que eu falo aqui da mente acelerada. A mente acelerada é paradoxal, pode ser um superpoder, podemos tudo fazer, ou ser um grande vilão, você sabe e quer, mas não consegue fazer. Então, tem desse momento que eu quero fazer alguma coisa, não consigo, mas também tem de grandes questionamentos, né? Então, ele é muito diversificado o texto dele, né? Então, eu até às vezes releio e digo, olha, isso aqui faz sentido. E eu acho que eu acho graça de mim mesma, sabe? Mas é bem. Tem um aqui que eu gosto bastante, que é esse aqui. As gotas se formam na solidão. Elas surgem da lembrança que chora, do amor que não vigora, do sonho que não se realiza, da paixão não correspondida. Quando as gotas se reúnem, lavam a terra seca para que novas expectativas sejam plantadas na mente, no coração, na realidade e no amor que nos tornou saudade. O pessoal não está via Zoom, né, para os mas o pessoal que estiver acompanhando, se tiver alguma pergunta, queria aproveitar e deixar o espaço, porque o espaço é todo nosso, né? Da França, na É, verdade. tem o Vinho comentou aqui, né, para estar aqui, e após eu ler essa do coração, ele é um coração novinho em folha, é isso aí, um coração novinho em folha. Eu acho que é isso, né? Foi maravilhoso esse momento com você. A conversa enriquecedora. Quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, né? É muito bom a gente ter essa possibilidade, né, de falar, né, sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história, sobre aquilo que nos define, porque a gente escreve, mas eu acredito que só o que a gente escreve não vai vender nosso livro. Então, a gente precisa Verdade. também se colocar nesse caminho, a gente precisa ter essa coragem de falar, de conversar sobre essas percepções que a gente tem da vida. E essas são oportunidades muito boas, né? Agradeço também por ter me chamado, estou à disposição para outras vezes. E, é uma rede que se fortalece, né? A gente vai conhecendo novas pessoas, se conectando, e eu acho isso muito importante porque todo esse projeto, mesmo que a gente escreva na nossa solidão, mas a gente só realmente se estabelece, se fortalece no coletivo. É quando a gente tem essas outras pessoas que vêm, chegam com a gente, olha, gostei do que você escreveu, né? É o que eu penso, é muito parecido, nossa, que bom que você falou sobre isso, é importante. Então, isso fortalece nós que escrevemos, né, que trazemos os diversos gêneros literários como uma forma de expressão e de reflexão também. Então, muito bom, muito obrigada. Obrigada, gente. Pessoal que participou, que comentou. Boa noite para vocês.